Olá, eu sou o pastor Marcelo Leite, com muito prazer, com muita alegria, volto com mais uma live depois de um tempo e sempre digo isso porque realmente me sinto alegre de estar falando aqui, de estar podendo compartilhar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma meditação. E hoje eu quero meditar com vocês um trecho da palavra de Deus que é um dos meus trechos favoritos. Eu posso até dizer que talvez seja o mais favorito que eu tenho dos trechos bíblicos. E ele se encontra no livro de Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 17, que diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito Pai de muitas nações, assim conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase de 100 anos, então pouco para amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para fazer. Aqui está falando de Abraão, que é o pai da nação de Israel e também das nações árabes, e ele recebeu uma promessa que teria um filho quando já tinha 75 anos de idade, e que desse filho sairiam muitas nações, ele seria o pai de muitas nações. E os anos foram passando e a promessa não acontecia, e ele já com 100 anos, ele teve esse filho, e a sua esposa também já tinha idade perto de 100 anos, e aqui nessa passagem bíblica retrata esse período em que ele recebe uma promessa, já num tempo em que ele não podia mais ter filho, nem ele e a sua esposa, uma promessa de Deus, uma promessa de esperança, e ele por 25 anos creu, acreditou que Deus tinha feito aquela promessa, e esse texto trata disso, que ele creu que Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não fossem, que são como não fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito Pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Sabe, eu gosto muito de falar de fé, de esperança, porque, veja só, na vida nós sempre temos duas coisas para escolher. Nós podemos escolher que existe esperança, nós podemos sempre manter a nossa mente, a nossa fé positiva, nós podemos ser prisioneiros da esperança. Eu me considero um prisioneiro da esperança, porque eu sou uma pessoa que eu procuro sempre lutar contra os pensamentos negativos, sempre lutar contra as notícias negativas, sempre lutar contra os fatos que muitas vezes dizem para mim que eu não vou conseguir alcançar e viver as coisas melhores para a minha vida. E essa é a realidade de todos nós. Todos nós, na nossa caminhada de vida, passamos por momentos de dificuldades, por momentos de desafios. E nesses momentos, são momentos em que nós podemos ter duas atitudes. Nós podemos ter uma atitude de incredulidade, uma atitude com a nossa mente cheia de pensamentos negativos, só vendo, esperando que vai acontecer o pior, falando o pior e vivendo como derrotados. Ou então nós podemos fazer como Abraão, que ele creu que o Deus vivifica o morto e chama as coisas que não são como elas fossem. Como que é chamar as coisas que não são como elas fossem? É quando você acredita que aquilo que você está vendo não é a realidade. Você não nega a realidade daquela dificuldade que está diante de você, mas você crê que Deus pode chamar à existência algo diferente daquilo que você está vendo. Se você está com uma enfermidade, você acredita que Deus pode curá-lo e que você já é curado. Se você tem uma dificuldade financeira, você acredita que Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Se você tem pessoas procurando fazer o mal contra você, você vai
crer que nenhuma ferramenta que se levantar contra ti prosperará, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Se você está fraco, se você está abatido, você vai confiar que se você esperar em Deus, você vai renovar as suas forças. E você não vai só apenas renovar as suas forças, mas a palavra diz que você vai correr, que você vai voar como águia. Se você tem uma situação diante de você que você não sabe o que fazer, você vai dizer assim: eu não posso, mas em Cristo eu tudo posso, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Se você tem situações que são situações humanamente impossíveis diante de você, você vai crer que para Deus nada é impossível e tudo é possível para aquele que crer. Então, quando você tem a palavra de Deus como a sua fonte de inspiração, quando você tem a palavra de Deus, pastor André, seja bem-vindo, Deus te abençoe, meu querido. Quando você tem a palavra de Deus como a tua fonte de inspiração no dia a dia, da tua caminhada, e você medita nela de dia e de noite, como Deus falou para Josué, que ele deveria meditar nessa palavra de dia e de noite, e não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, e que tudo o que ele fizesse, então ele prosperaria. Então, quando você tem essa palavra, você sabe o que essa palavra diz sobre a tua vida, você tem esperança. Então você é como Abraão. No versículo 18 diz que o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, e que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, e nem atentou para o próprio corpo já amortecido, pois já era quase de 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então o que quer dizer? Por que ele lutou em esperança contra a esperança? Porque no natural ele não tinha condições de ter esse filho, pelo versículo que fala aqui, porque ele já tinha quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Quer dizer, ele não se deixou tomar pelo fato realmente que estava e que não poderia ser negado, aquele fato humanamente falando, mas ele creu que Deus, que é que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que ela fosse, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando a glória a Deus, estando certíssimo de que o que tinha prometido também era. E Deus tem feito muitas promessas para a minha vida e para a tua vida. Eu encorajo que você seja um prisioneiro da esperança. Eu encorajo que você viva uma vida sempre crendo no melhor, a partir da... Se você está aí hoje numa situação em que você acha que não tem jeito para a tua situação, isso é uma mentira, porque sempre tem jeito, sempre tem forma, sempre há um caminho, e Deus é o caminho. Então eu te encorajo a não ficar desanimado, eu te encorajo a acreditar que tem esperança, porque é muito melhor você acreditar na esperança. É muito melhor você acreditar que a sua vida tem um jeito. E hoje eu estou dando uma mensagem para você, para que você possa mudar a tua mente, para que você possa olhar para a tua vida. Talvez as pessoas falem para você, as pessoas digam para você que a tua situação é uma situação que não tem jeito. As pessoas, ou médicos, especialistas, tenham falado que você não tem jeito. As pessoas olhem para a tua vida e falem assim: mas olha o teu passado, olha o que você já fez, a tua vida não tem jeito, você é um fracasso. Mas isso é uma mentira. Você tem que fazer como o pai Abraão, que creu que Deus podia cumprir algo na vida dele. E eu quero te encorajar que você tenha esperança. Não permita que o desânimo, não permita que a incredulidade tome conta do teu coração, mas faça como Abraão, que creu, apesar de todas as circunstâncias, ele creu que Deus podia fazer. E Deus assim o fez. Deus deu a ele um filho, e desse filho nasceram outros filhos, e uma grande nação foi formada. E além, ele não teve só esse filho, ele teve outros filhos, e Abraão é o pai de muitas nações. Então,
Ele creu e recebeu a promessa por crer, por ter esperança. E eu quero dizer que nesse domingo, que é o domingo de Ramos, seja um domingo que é um domingo que marca a entrada de Jesus em Jerusalém e é o começo da Semana Santa, que então é a mensagem dessa semana que vai nos levar até na sexta-feira de crucificação, é que o Filho de Deus entrou em Jerusalém para ser morto por nós e para que nós tivéssemos esperança. A cruz não é um símbolo de condenação, mas é um símbolo de esperança. É um símbolo que quer dizer que Deus não veio ao mundo para condenar o homem, mas Ele veio ao mundo para salvar a humanidade. Então, e para perdoar a humanidade. Então existe esperança para a tua vida. Existe esperança para qualquer situação que você está vivendo. Confia em Deus. Se volta para Deus. Clame a Deus. Busque ajuda em Deus. E eu tenho certeza que as coisas vão mudar na tua vida. O que você não pode é se entregar ao pensamento negativo, se entregar à incredulidade e às vozes ao teu redor que querem dizer que a sua situação não tem mais jeito. Isso é uma mentira e hoje eu estou falando aqui uma verdade. É um dia que Deus está manifestando para você um caminho, a esperança e que você se torne um prisioneiro da esperança. E é prisioneiro da esperança que Deus sempre tem uma resposta, que nada é impossível para Deus e tudo é possível para aquele que crê. Então creia em Deus, confie em Deus e receba o que você necessita de Deus. Antes de ir embora, deixa eu fazer uma oração. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero orar pelas pessoas que vierem assistir esse vídeo e que o Senhor fale nesses corações, o Senhor ministre esses corações, para que nesses corações, no nome de Jesus, se esse coração estiver abatido, esse coração estiver triste, essa pessoa estiver angustiada, agoniada, o Senhor tire e coloque a esperança, porque o Senhor é a esperança e o Senhor é aquele que muda vidas e muda a história daqueles que clamam a Ti, porque o Senhor diz na Tua palavra, clama a mim e te responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes que não sabes. Então clame a Deus, busque a Deus e creia nele, no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e nos vemos em breve. E fica na graça de Deus, na paz de Deus, e que o poder de Deus enche o teu coração de esperança, porque a melhor coisa que existe é sermos prisioneiros da esperança, que para Deus nada é impossível. Um abraço para todos.